O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. E ele já está por aqui. Bom dia para você, Mário Flávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia, ouvinte, né? Uma quinta-feira, né, que a gente acorda extremamente preocupado com as notícias, mas mais preocupado com o Neymar, né? Saber se ele dormiu bem, se Neymar teve uma boa noite de sono. Naquele hotelzinho fraco que eles estão dormindo. Se ele tá bem agasalhado, né? Se ele foi bem tratado pelo pessoal lá do hotel. Ô, separa aí aquele áudio. Deixa de ser baba-ovo. Então, na torcida aí, na expectativa, eu já vim todo empolgado aqui com a camisa da seleção para aguardar o jogo de logo mais. Falando de política, né? A gente tem uma quarta-feira bastante movimentada, e ontem à noite saiu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para botar mais lenha na fogueira, digamos assim. Ele rejeitou o pedido de anulação do PL das eleições e ainda aplicou uma multa de 22,9 milhões, 23 milhões de reais praticamente, ao PL, e bloqueou o fundo partidário do partido. Isso repercutiu bastante ontem à noite, né? O pessoal de Bolsonaro reagindo muito forte a essa história. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Porque essa relação tensa entre Bolsonaro e bolsonaristas e Alexandre de Moraes, ela só piora a cada dia. E na semana que vem, inclusive, tem um pedido de CPI, da instalação da CPI do abuso da autoridade. Inclusive tem deputado aqui de Caruaru que assinou a CPI. A gente vai trazer agora a fala dele para depois comentar sobre essa história. Requerimento de abertura da CPI do abuso de autoridade. Essa CPI é fundamental para que a gente acabe com tudo isso que está acontecendo no país hoje. Ela vai investigar eventuais atos de abuso de autoridade, atos de censura, violações do devido processo legal, violações aos artigos constitucionais. Nós precisamos reestabelecer a autonomia dos poderes. Então essa CPI é fundamental para que isso aconteça. Ela vai investigar os atos, as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Só assina esse tipo de CPI quem não tem o que temer, quem não deve. E eu acabei de assinar essa CPI. Contem comigo, deputado Fernando Rodolfo, PL de Pernambuco. Então esse que vocês ouviram aí, quem está no rádio, né, não está na Experiência Rádio Cidade, é o Fernando Rodolfo, deputado federal. Essa CPI do abuso da autoridade, ela precisa de 170 assinaturas, se eu não me engano, para ela ser criada. Ela ontem já ia com mais de 140. Então, ela não está tendo só assinaturas do pessoal da base bolsonarista, né? Tem muita gente do centro e até da oposição assinando, porque entendem que essas decisões dos ministros de bloquear a rede social do deputado, impedir que deputado fale alguma citação, alguma coisa ou outra, eles veem como ameaça. E particularmente eu acho que há exageros. Há exagero em algumas falas de alguns deputados, e eu acho que há exageros em algumas decisões do ministro. Então, é uma tensão que também vai chegando ao Legislativo. Semana que vem vai ter uma audiência pública, né, no Senado, que um dos ouvidos vai ser o Alexandre de Moraes. Vai ser um fim de governo muito tenso, aí entre essa relação muito difícil, né, entre o TSE e o governo. E até o valor da multa, né? O pessoal estava questionando, que ele botou um valor que é justamente o número do partido de Bolsonaro. Parece que é uma provocação, né? Faz sentido. Que é o 22, que foi o número de Bolsonaro na campanha. Ele aplica uma multa de 22 milhões de reais. Então é uma multa muito alta e é uma multa que bota o número do partido. É uma confusão essa história. Isso não vai terminar bem, na minha opinião. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que a gente vai ter muito problema ainda nos próximos dias. O PL deve se pronunciar hoje e talvez o próprio Bolsonaro ele deva se pronunciar. A expectativa é que ele fale no dia 28, né, desse mês. E até agora ele segue recluso. Eu acho que é melhor ele estar do jeito que está, porque qualquer fala de Bolsonaro pode insuflar ainda mais essa confusão que está acontecendo. No âmbito local, mais uma treta das equipes de transição, Raquel e Paulo Câmara. Essa transição
A transição lá em cima, o questionamento até agora é a quantidade de gente, né? Tem muita gente que não vai fazer nada na transição, tá com o nome só para aparecer, literalmente. Essa de Pernambuco, ela vem tendo problemas, vem tendo tretas. Mas já teve uma, que a gente falou aqui essa semana, e agora a segunda. A Priscila Krause, inclusive, gravou um vídeo para explicar qual é a treta da vez, qual é o questionamento que a equipe de Raquel Lira vem fazendo sobre a questão da equipe de Paulo Câmara. Vamos ver e ouvir. Mais um dia de trabalho aqui no escritório de transição e a gente segue aprofundando os diagnósticos. Algumas preocupações também vão chegando. Hoje a gente acionou o Tribunal de Contas do Estado em relação a uma obra de ampliação do complexo prisional do Curado. Uma obra que foi contratada por inexigibilidade, assinada a ordem de serviço no último dia 11. A nossa preocupação é porque uma obra que foi contratada agora terá todo o seu impacto e mais de 90% da sua realização no próximo governo. E o que é que acontece? Não há dotação orçamentária para isso. A gente não encontrou no orçamento do Estado os recursos que garantam a realização dessa obra. O que tem separado lá são 20 milhões de reais. E essa obra custa 84 milhões de reais. A gente precisa garantir o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e também o bom planejamento das obras para que Pernambuco não seja e não continue sendo um canteiro de obras inacabadas. A gente precisa garantir que quando uma obra comece, ela tenha condições de terminar. Rapaz, vocês entenderam a história, né? Uhum. Tem uma obra que começou, mas não tem dinheiro para concluir. E eles avisaram ao Tribunal de Contas, olha, a gente meio que assim, a gente não pode depois ser responsabilizado por essa obra. E se por acaso a gente furar o teto, tem a história do fura-teto aí que está muito em pauta, né? Se a gente furar o teto aqui, na verdade eles estão querendo uma autorização do Tribunal de Contas que se usarem recursos para essa obra no Complexo do Curado, que é aquele complexo penitenciário, né, eles não sejam punidos por essa questão desse dinheiro. O Tribunal de Contas ainda não se posicionou. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma relação muito tensa, né? É aquela história, né, Rodrigo? É por isso que a alternância do poder, às vezes, ela é boa. Porque se fosse o mesmo grupo que tivesse ficado no poder, né, aí da gente não sabia desse que tinha passado batido. Pois é. Mas, por outro lado, vem a crítica aqui também aos próprios políticos, porque só aparece esse tipo de questionamento quando você é oposição, né? Quando você é governo, não aparece esse tipo de questionamento. Então, você fica às vezes sem saber, né, o que está acontecendo, porque o processo burocrático é muito difícil você entender como funciona um diário oficial. São publicações todos os dias de muito teor técnico e você fica sem entender. Então essa é a segunda crítica com relação à equipe de Raquel, com relação à equipe de Paulo Câmara e já com questionamento ao Tribunal de Contas do Estado, para que o tribunal ou se posicione ou garanta, não, nesse caso aqui pode abrir um crédito suplementar que você vai conseguir fazer essa obra lá. Ou não, dizer que você tem que cumprir uma obra que foi concluída, porque essa obra, se ela custa 80 milhões e aí só tem 20 em caixa, tem que buscar 60 milhões em algum lugar. Se o remaneja do orçamento, porque pode fazer isso também, o governador, o chefe executivo, ele tem um poder de remanejar recursos de um canto para outro, né? Aqui em Caruaru, por exemplo, o prefeito Rodrigo tem a possibilidade de remanejar 40% do orçamento, da forma como ele quiser, né? Vocês terem uma ideia, em Bezerros, como a prefeita lá, a oposição na Câmara Municipal é gigante a ela, os vereadores mudaram e deixaram ela com um poder de remanejar só 2%. Então veja como funciona a questão dos políticos, né? Quando é meu aliado, 40%. Quando é a oposição, 2%. Caramba. Então, a governadora, pelo jeito, ela não quer remanejar recursos de um lugar para o outro para fazer essa obra aí. Vai ser uma transição. Essa do governo do Estado está bem mais tensa do que a do governo federal. A do governo federal parece que até agora o pessoal está num mar de rosas, só anunciando nomes. Mas eu acho também por um período. Já essa lua de mel acaba e começa a confusão entre os dois governos. Ô Mário, você acha que a gente cita problemas, né, que são apontados pela equipe de transição de Raquel Lira, também estejam surgindo por ter ficado tanto tempo o PSB no governo? Não, até agora eles não questionaram isso. Eles estão questionando obras que não estão previstas, próximas, né? Não estão previstas no orçamento do Estado.
É isso que eles estão questionando. Né? Agora, é claro que o pessoal vai passar o peito fino, né? Porque a transição, ela tem alguns documentos. Quando a pessoa assume, é que você vai ver realmente muitas coisas que às vezes não chegam na transição. E aí talvez apareçam mais problemas aí. Por exemplo, porque a adoção da mulher aqui em Caruaru está tão atrasada. Eles podem apresentar uma explicação, dizer que tinha dinheiro, que o dinheiro foi mal usado, dizer que poderia ter dado prioridade e por aí vai. Eu acho que muitas críticas da chamada herança maldita, ela vai aparecer após o governo novo ser instalado. Até lá vai ficar uma coisa ou outra pontual, mas acho que quando o governo novo for instalado, aí sim a gente vai ter muito estresse. Tá certo, Mário. Você fala mais sobre política dentro do Manhã Cidade, né? Dentro do Manhã Cidade eu vou ligar aí para o Tite para saber como é que tá Neymar, se ele dormiu bem. Por que bem. você não liga direto pro Neymar, rapaz? Porque o bichinho tá tomando o celular dele. Pra não atrapalhar, né? Não desconcentrar ele. Vai ver que ele tá descansando, né? Tem que saber. Então não pode tirar o foco. Vamos falar então de futebol. Ontem teve a segunda zebra da Copa do Mundo do Catar. A Alemanha perdeu para o Japão. Nos outros jogos, goleada histórica da Espanha, vitória da Bélgica e empate entre Marrocos e Croácia. E hoje tem a estreia de quem? Do Brasil, na busca pelo Hexa. E a seleção enfrenta a Sérvia. Também entram em campo hoje Portugal e Uruguai. Exatamente. E tem programa especial hoje, né, Mário? Pra gente falar sobre se o Hexa vem. Às 11 horas da manhã, né, a gente vai fazer um estado de entrevista diferente, emendar com o primeiro tempo. Quem estiver aqui vai participar. Por isso que eu já vim de camisa azul. Pois é, todo mundo. Agora, quem não veio com as cores do Brasil, aí vai só ficar, né? Só no áudio. Eu tô esperando a minha chegar, mas pelo visto só a vai de Rodrigo, chegar ela vem só pra Copa... o relembrar e viver. Olha, eu já estou repassando aqui a capivara do Hexa, viu? Será? For repassando para o Brasil ganhar o jogo de hoje. A minha camisa só deve chegar depois que a Copa acabar. A minha eu fiz um trato. Se o Brasil ganhar hoje, eu compro ela para o próximo jogo. Mas olha, você tá parecendo torcedora do esporte, né? Não. Só quer usar quando ganha. Eu sou ressabiada, então. Se o Brasil ganhar hoje, eu compro a camisa. E olha só, falando sobre o futebol local, a Federação Pernambucana de Futebol marca para amanhã os jogos das semifinais do Campeonato Estadual da Série A2. O Porto recebe o Belo Jardim em casa e o Central vai até Bonito enfrentar o Maguari. A gente vai ter uma final caruaruense, Mário? Olha, Laís, é a minha torcida, viu? Eu acredito que dá pra chegar. Agora eu acho que como o Central vai jogar lá, o Maguari tem um certo favoritismo. E aqui eu acho que o favoritismo é do Porto. Eu torço que vá Central e Porto, mas talvez passem Porto e Maguari. Mas era bom demais se fosse uma finalzinha caruaruense. Muito bem. Valeu. Então vamos aguardar. Pois é, os destaques do futebol vocês conferem com Eri Santos, né? Todos esses assuntos dentro do Pronto Torcedor no Manhã Cidade. E tem ainda o Futebol na Cidade, primeiro tempo. Começando de que horas hoje, Mário? 11 horas. A partir de 11 horas já tem futebol primeiro tempo. Futebol na Cidade, primeiro tempo. Pois é, a Alexandra Oliveira, ela mandou aqui: meu filho tem 3 anos, levei ele para vacinar, mas está em falta. Vamos cobrar isso da Secretaria de Saúde, né, para saber quando chegam as doses para esse pessoal, tá bom? A gente vai encerrando por aqui, a gente está de volta amanhã, 7 horas, eu e Rodrigo Miranda. Um ótimo dia para você e até amanhã.